Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. Essa dica é especial, como todas que eu dou aqui. Lembrando que eu iniciei a série de sermões expositivos da Carta de Paulo aos Romanos. Espero que vocês acompanhem também e façam as suas observações. Não quero passar de 30 minutos as exposições para o vídeo não ficar cansativo, tá? As exposições nós iniciamos da Carta aos Romanos. E essa obra aqui, de Sugel Michelin, que é um pastor dominicano, talvez você não conheça ele, mas conheci agora, esse livro Da Parte de Deus e Na Presença de Deus, um guia para a pregação expositiva. Então, se você já prega expositivamente, ou você pretende aprender a pregar, esse material aqui, esse livro vai te ajudar e muito, que ele vai te dar o passo a passo, né, de como pregar expositivamente. Ele vai te dar as bases, vai te dar o anzol e a vara pronta para você pescar o peixe. Vai te dar o caminho das Índias. E Sugel Michelin, mostrar aqui para vocês, ele é pastor da Igreja Bíblica do Senhor Jesus Cristo em Santo Domingo, República Dominicana, há mais de 30 anos. Seu ministério principal consiste na pregação regular da Palavra de Deus. Ele é mestre em teologia e professor de filosofia. É conferencista internacional, sendo um dos principais pregadores de língua hispânica de nossos dias. É também autor de vários livros. Então, ele já esteve no Brasil aqui várias vezes. Você pode procurar aqui no YouTube, né? Encontro da Fé Reformada, Sugel Michelin. Ele é muito amigo do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes. Inclusive, Hernandes indica esse livro. O reverendo também Augusto Nicodemos indica. Frank Ferreira também indica. D.A. Carson indica vários. Porque é um livro maravilhoso, um dos melhores que nós temos em língua portuguesa sobre a pregação expositiva. Então é um guia completo, passo a passo, de como pregar sermões expositivos. E sem delongas aqui, sem demora, abrindo aqui para você ver. Bryan Chapell também indica o Papa da Pregação Expositiva, entre outros, né? Deixa eu ir aqui logo para o sumário. Muita gente vai indicar obras e fica enrolando e não fala do principal e não mostra a obra por dentro, né? Nosso canal aqui nós mostramos a obra por dentro. Sumário. Agradecimento, prólogo, introdução. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte são 3 capítulos. A segunda parte são 4 capítulos. E a terceira parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos. E a terceira parte é a parte mais, vou falar importante, a mais coesa, que ele vai trabalhar o sermão expositivo passo a passo. Então a primeira parte, a âncora teológica. Capítulo 1. Deus falou e atua falando, principalmente por meio das Escrituras. Capítulo 2. Deus fala hoje por meio de sua palavra escrita. Então, quando o pregador está pregando a palavra, está expondo a palavra, é Deus que está falando. Por isso, há necessidade de pregar. Capítulo 3. Deus nos ordena pregar sua palavra para que a sua voz seja publicamente ouvida. Quem deve ser a voz que deve ser ouvida e apreciada não é a voz do pregador, não é a oratória do pregador, não é o português do pregador, e sim a voz de Deus. Segunda parte. Aqui, ó. Deixa eu aproximar mais. Natureza, forma e conteúdo do sermão expositivo. Então, o capítulo 4, ele começa com uma pergunta: o que é um sermão expositivo? Então, ele vai explicar. Capítulo 5, o que é pregar? O que é pregação? O que é pregar?
Capítulo 6. Pregando sob a dependência do Espírito Santo. Se você crê na inspiração plenária e verbal das Escrituras, inspiração plenária é que cada livro da Bíblia é inspirado. Todos os livros são inspirados, de Gênesis a Apocalipse. E na inspiração verbal, que cada palavra, cada letra, cada vírgula também é inspirada, né? Você vai pregar, né? Claro, com unção, orando, buscando, se consagrando, tendo seu devocional com Deus e sob a dependência do Espírito Santo. Isso aí é imprescindível. Capítulo 7. A pregação tem que ser cristocêntrica, bíblica e cristocêntrica. Não uma pregação não triunfalista, uma pregação triunfalista, que são as mensagens de hoje, antropocêntricas, onde o homem é o centro, mas sim cristocêntrica. Cristo é o centro. Você pode pregar sobre as éguas dos carros de Faraó, mas você tem que terminar com Jesus montado nelas. Isso é fato. No capítulo 7. Terminando aqui a parte 2, vem aqui a terceira parte e última, né? Terceira parte, a preparação de um sermão expositivo passo a passo. Eu vou citar aqui, mas eu vou só falar para vocês um pouquinho do capítulo 8, né? Escolha o texto. Por quê? Porque ali ele vai vai falar sobre 12 motivos porque você tem que pregar, porque se deve pregar expositivamente. 12 motivos. Então, o primeiro aqui, o capítulo 8, escolha o texto. Capítulo 9, estude o texto. Capítulo 10, estruture o sermão. Estruture o sermão. Capítulo 11, prepare o sermão. Capítulo 12, aplique o sermão. Capítulo 13, prepare a introdução e a conclusão. O sermão tem que ter começo, meio e fim. Você tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. 14, pregue o sermão da parte de Deus e na presença de Deus, que é o tema do livro, né? Capítulo 15, Deus no banco dos réus. Epílogo, livros recomendados, notas, bibliografia. São 327 páginas. E já indo aqui para a página 143, que é o primeiro capítulo, né? A terceira parte, o passo a passo, o sermão expositivo. Então, a primeira aqui, ó, escolha o texto. Como eu devo escolher o texto? Com a forma. Então, ele vai dar aqui várias dicas. Primeira aqui, ó, uma metodologia de trabalho feita sob medida. Você tem que ser metódico, tá? Você tem que ter uma metodologia, uma lógica, uma sequência lógica nos seus estudos, no seu método. E aí você vai desenvolver o seu próprio método. Você pode começar copiando métodos de alguém, de algum pregador, enfim. Mas vai chegar uma hora que você vai ter seu próprio método de estudo, de trabalho, enfim. Como decidimos sobre o que pregar? Eu vou pregar sobre o quê? Sobre um texto específico? Cada semana sobre uma exposição de um livro? Ou vou pregar livros inteiros da Bíblia? Tudo isso ele vai falar aqui. Outro ponto, aqui é interessante, né? Vantagens da pregação expositiva consecutiva. Então ele vai falar sobre 12 aspectos, né? Porque a pregação expositiva é melhor. E o primeiro ele fala aqui, ó, protege-nos de usar os textos bíblicos como pretexto, né? Você vai tirar o texto do contexto, você vai expor todo o conselho de Deus. 2, poupa-nos tempo para decidir o que pregar a cada semana. A pregação expositiva consecutiva nos permite saber com bastante antecedência não apenas o que vamos pregar na semana seguinte, como também nos próximos meses. Então, se você está expondo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai expor do capítulo 1 ao capítulo 16. Então, você vai ter meses aí para você pregar, trabalhar, e você sabendo, quando você expor o capítulo 1 de 1 Coríntios, você já vai começar a estudar para o capítulo 2. Então você não vai ficar preocupado sobre o que pregar. 3. Poupa-nos tempos de pesquisa. Tempo de pesquisa. Em vez de você ficar pesquisando, né, sobre o que pregar,
o texto, né? Você é um pregador textual. Qual o texto que eu vou pregar? Não sabe. Qual o tema, se você é um pregador temático? Qual o tema que eu vou pregar? Não sabe. O, a vantagem do sermão expositivo é que você poupa tempo. Se você termina o capítulo 1, 1 Coríntios, você vai começar a estudar, a pesquisar sobre o capítulo 2. Simples. 4. Obriga o pregador a abordar assuntos contidos nas Escrituras, que de outro modo dificilmente iríamos abordar. Né? Então você vai ter que falar sobre adultério, você vai falar sobre homossexualismo, você vai falar sobre tudo. Tudo. Todos os assuntos você vai ter que falar, porque você está pregando expositivamente. Então você vai anunciar ao povo todo o conselho de Deus. O povo querendo ou não, você vai ter que pregar. Quinto, permite a abordagem de temas sensíveis, sem dar a impressão de que estamos escondendo-nos atrás do púlpito para abordar problemas na igreja que não nos atreveríamos a tratar face a face com as pessoas implicadas. Sexto, ensina os membros da igreja a estudar a Escritura, a ler a Escritura. Poxa, o pastor começou a expor Josué. Deixa eu ler o livro de Josué, entender o contexto histórico, cultural, por que escreveu, para quem escreveu. Né? Enfim, vai motivar a igreja a estudar. Sétimo, reduz o risco de manipular as pessoas. Em vez de controlar o texto para que este diga o que queremos que diga, na pregação expositiva, o texto controla o pregador. Você fica amarrado ao texto. Você fica circunscrito ao texto, engessado no texto. Você não pode sair do texto. Você tem que expor não aquilo que você quer. Você tem que expor aquilo que o texto quer e você vai ter que expor aquilo que o texto está falando. Oitavo. Lembra o pregador e os ouvintes de que Deus é quem transforma os corações por meio de sua palavra. Reconhece que é Deus, unicamente através do seu Espírito, o que opera na vida das pessoas e que não é o nosso trabalho mudar as pessoas, mas sim Deus, por meio do seu Espírito. Ajuda-nos, nono, a evitar o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Que é uma praga mesmo, né? A pessoa não está preocupada, o líder, o pastor, o pregador não está preocupado naquilo que é certo, mas naquilo que dá certo. Né? Naquilo que dá certo. Nono, ou melhor, décimo, né? Contribui para a humildade do pregador ao lembrá-lo de que ele não é um guru espiritual ou o oráculo de Delfos, mas sim o simples e humilde servo de Deus que está expondo as Escrituras. Simples. 11º, a pregação expositiva reveste a mensagem de autoridade. Então você fala com autoridade. Né? Você é a boca de Deus ali na sua igreja, na sua congregação. 12, que é o último, né? Também evitará que o pregador fique esgotado ou se torne repetitivo. Certa vez alguém me disse que nenhum pastor deve permanecer na mesma igreja por mais de 5 anos. Caso contrário, começará a repetir sua pregação. É impossível que isso aconteça com aquele que está comprometido com a pregação expositiva, pois a Bíblia é um poço inesgotável. Então você é um pregador expositivo, você vai pregar livros inteiros da Bíblia e sempre você vai estar pregando coisas diferentes. Sempre. Nunca vai repetir os mesmos assuntos. Então ele dá 12 motivos, né? Porque a pregação expositiva é melhor e o que ela corrige. Aqui agora ele vai falar sobre a pregação expositiva consecutiva também apresenta riscos. 3 riscos aqui, ó. Primeiro risco é você pegar um livro muito extenso da Bíblia, como o livro de Gênesis, por exemplo, que é 50 capítulos, e você não ter habilidade. E nisso você acabar se perdendo e se tornar muito repetitivo. Conforme também ele fala aqui no segundo ponto aqui, ó. E o terceiro ponto, né? Outro risco é manter-se preso ao plano de pregação sem se mostrar sensível às eventuais necessidades da igreja. Então o pastor está pregando sobre um tema ali, mas o povo, poxa, o pastor não está preocupado, o pastor está pregando sobre visitar os irmãos, amar os irmãos, mas ele não visita, ele não ama, ele trata mal. Então fica uma coisa assim fora de nexo, né? O pastor prega uma coisa e vive outra. Não.
Aqui ele vai falar agora sobre vantagens e riscos da pregação temática. Às vezes é preciso você pregar sermão temático, né? Às vezes é preciso. Mas você pode pregar sermão temático, não há problema. A cada 10 anos aí prega um sermão temático. Então, você não fique triste comigo porque eu falei isso, né? Se você é um pregador temático. Então, ele fala aqui as vantagens e riscos da pregação temática. Você escolhe um tema sobre amor. Aí você vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Aí você percorre a Bíblia, pegando vários textos que falam de amor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aí você esquece do texto que você leu. Será que o amor que Paulo está falando ali, do capítulo 13 de Corinto, que amor é aquele? É um amor fraternal, é um amor de Deus, um amor ágape. Paulo está apelando para a unidade. Ali não tem nada a ver com um amor conjugal, com amor familiar, tá? Ali tem a ver com amor entre os irmãos da igreja, o amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor cristão. Né? E muita gente até lê esse texto em casamento, e não tem nada a ver com o contexto. Não, então esse é o perigo dos perigos do sermão temático. Né? A unidade expositiva da passagem. Prega a Bíblia toda e planeje a longo prazo. Você tem que ter um planejamento. Você está começando uma série, você terminou a série de 1 Coríntios. Você já tem que ter já um plano. Eu terminei a série. 3 meses eu terminei de pregar 1 Coríntios. 4 meses. Eu vou começar Efésios, vou começar Colossenses, vou começar Hebreus. E assim sucessivamente. E aqui, ó, em cada final do capítulo, ele vai falar sobre, né, exposições. Trabalhemos em nosso sermão expositivo, visão geral prévia. Como já disse na introdução, a passagem escolhida para trabalharmos juntos é Êxodo 17, de 1 a 7. Aí ele vai desenvolvendo essa passagem no decorrer dos finais dos capítulos. O capítulo 9. Ó. Estude o texto. Dê um texto, 1, 2, 3, 4. Aqui ele vai falar sobre as ferramentas que você tem que ter, comentários bíblicos, dicionários. Você tem que conhecer o contexto histórico, cultural. Você tem que conhecer por que escreveu, para quem escreveu, quais os motivos. Estudando o texto, lendo, você vai grifar, anotar as palavras-chave do texto. Opa, essa palavra aparece 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Essa palavra tem importância. Deixa eu pegar o dicionário aqui. Ah, significa isso no hebraico, significa isso no grego. Você está entendendo? Então, isso você vai perceber estudando o texto. E aí você vai para a aplicação. Tudo isso ele vai abordar aqui no capítulo 9. Exegese, hermenêutica, tá? As ferramentas exegéticas que você tem que usar. Traduções da Bíblia. Qual a melhor tradução? Por exemplo, eu uso muito a NVT para estudar, porque a linguagem dela é muito acessível. Mas eu prego, quando vou pregar, eu uso a Almeida Revista e Corrigida. Uso também a NVI, a NAA para estudar, mas a NVT para mim é insuperável para estudo, principalmente aqueles textos difíceis, que ela dá uma clareza assim muito boa. Que é o capítulo 9. Como falei, ó, trabalhemos em nosso sermão expositivo. Ele pegou o Êxodo 17, então ele vai destrinchando aqui todo o livro. Aqui está o sermão, ó. Os pontos do sermão. Capítulo 17 de Êxodo, capítulo 1, 2, 3, capítulo 17, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Ele vai trabalhando os tópicos, né, do sermão. Capítulo 10, estrutura o sermão. Você escolheu a passagem. Você estudou a passagem.
você lê o texto. Agora você precisa colocar esse sermão no papel, você precisa estruturar. E sempre vai citar frases aqui, ó, em vários escritores. Aqui, ó, as vantagens de uma boa estrutura. Porque a estrutura do texto vai tornar o seu sermão compreensível. Em primeiro lugar, uma boa estrutura é necessária para que o discurso seja mais compreensível. Em segundo lugar, um sermão bem organizado torna o discurso mais agradável de ouvir e fácil de entender. E você não vai ter dificuldade, porque você estudou. Em terceiro lugar, uma boa estrutura torna o sermão mais persuasivo. Em quarto lugar, uma boa estrutura faz com que o discurso seja lembrado com mais facilidade. Em quinto lugar, a preparação prévia do material nos permite avaliar que tempo devemos gastar em cada parte do sermão. Lembrando que tem a cereja do bolo, tem aquela parte do sermão que às vezes é mais importante, que você dá uma ênfase maior. Em sexto lugar, isso é algo que está vinculado ao tema anterior. Somente quando estruturamos o sermão podemos decidir com certeza o que devemos incluir e o que devemos deixar de fora. Aqui, ó, algumas advertências nessa fase de preparação. Em primeiro lugar, ao estruturar o sermão, lembre-se de que isso não é um fim em si mesmo. Em segundo lugar, é preciso observar que nem sempre é fácil conseguir uma boa estrutura. Vai dar trabalho, principalmente em textos difíceis. O sermão visto por raio-x. Ele vai falar aqui, ó, que é o esqueleto do sermão, né? Em primeiro lugar, as divisões devem girar em torno da ideia principal que estamos tentando comunicar do sermão. Veja aquela perícope, tem um tema. Qual é o tema principal? Você não pode fugir. Deixa eu correr. Acabando aqui, ele continua aqui em Êxodo capítulo 17, versículo de 1 a 7, né? Ele vai trabalhando em cada final dos capítulos, vai expondo de maneira maravilhosa o sermão aqui em Êxodo. Aí vem o capítulo 11, prepare o sermão. Então é passo a passo. Você leu, você organizou, você estruturou, você escolheu a passagem, você escolheu o livro, você escolheu o capítulo, você escolheu a perícope. Então agora você vai preparar. Que nem um cozinheiro, né? Você tem todos os ingredientes, agora é colocar para cozinhar. Joga uma bola, não um punhado de areia. Interessante, né? Deixa eu continuar. A prova das 3 da manhã. A clareza e a simplicidade do sermão. Tome cuidado em você. Muita gente, o cara acabou de aprender grego, sai do seminário e vai pregar e cita muito grego. Meu irmão, você tem que entender que o público que você está falando fala em português, não fala grego. Então você tem que ser comedido nas falas, nas palavras. Né? Tome cuidado com o português. Enfim. Então ele vai dar toda a estrutura. Aqui, ó. Fale a pessoas. A comunicação com o público. Tem que ter empatia com o público. Tem que tomar cuidado. Ó, tenha cuidado com as orações de transição. Use as ilustrações de maneira adequada. Cuidado. Então ele vai dar todas as dicas que você precisa saber sobre sermão expositivo. Devemos escrever o sermão completo ou fazer apenas um esboço. 12. Aplique o sermão. John Piper. O grande propósito do pregador é restaurar o trono e o domínio de Deus nas almas dos homens. Bela frase, né? Albert Martin, ele diz assim: a aplicação é a avenida que liga a cabeça ao coração.
É a ponte que conecta as noções corretas da verdade bíblica com os afetos adequados e a vontade correta em virtude da verdade estabelecida. Interessante, né? Aí, irmão, ele arrebenta aqui. Então, tudo que você precisa saber sobre sermão expositivo, né, como pregar expositivamente, o Sugel Michelin vai te dar. É um guia para a pregação expositiva passo a passo. Passo a passo. Então, é um material que você precisa ter em sua biblioteca. Se você gostou de mais uma dica de leitura, deixa nos seus comentários, deixa o seu like, né, o seu joinha. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Acione o sininho para receber todas as notificações. Indique esse canal para os seus amigos, seus colegas, para aqueles que gostam de bons materiais bíblicos e acadêmicos. Deus vos abençoe. Muito obrigado pelo carinho. E não perca, né, a série de exposições da carta aos Romanos. Ok? Graça e paz. Até os próximos vídeos.